Brandy Worley, uma mulher casada de 31 anos, matou seus próprios filhos depois que o marido pediu o divórcio. Ela tentava usar os filhos para segurar o casamento, mas quando Jason decidiu ir embora de casa, ela resolveu matar seus próprios filhos para que o pai não tirasse os filhos dela. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e se você gosta de casos criminais e teorias, já vai se inscrevendo aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas nós temos vídeos novos por aqui. Aproveita e já deixa o seu like no comecinho do vídeo para me ajudar a divulgar ainda mais o meu trabalho. E agora, bora pro caso. Brandy Worley nasceu em 10 de novembro de 1986, na Indiana, nos Estados Unidos. As pessoas que conheciam a Brandy diziam que ela era uma mulher muito carinhosa, muito prestativa e muito amorosa. Em 2009, depois de 2 anos de noivado, a Brandy se casa com Jason. O Jason, ele era um engenheiro da área da computação. Na sua adolescência, ele passou por uma fase bem difícil, uma fase bem complicada, e ele até tentou contra a sua própria vida. Mas depois desse período, ele decidiu usar as dificuldades, os problemas do dia a dia como combustível para ser o melhor no seu trabalho. Logo assim que se casaram, o casal teve o seu primeiro filho, chamado Tyler Daniel. O Tyler era um rapazinho lindo, muito sociável, que adorava conversar com as pessoas e fazer novos amigos. E quando Tyler estava com 4 anos, o casal resolveu ter mais uma filha. Em 2013, eles tiveram uma menininha chamada Charlie. A Charlie também era uma menina linda que adorava esporte, gostava muito de dançar, participava de algumas apresentações e alguns recitais. O casal dizia que os seus filhos eram o bem mais precioso que eles tinham e faria sempre tudo por eles. Jason era o único que trabalhava fora de casa. Em 2015, ele decidiu se focar um pouco mais no seu trabalho, para conseguir uma melhor renda e conseguir dar uma vida melhor e mais confortável para sua família. Com Jason passando muito tempo fora de casa, longe da sua esposa, a Brandy começou a se sentir sozinha, começou a se sentir um pouco carente e decidiu começar um relacionamento com um outro homem. Jason logo percebeu que alguma coisa de errado estava acontecendo, porque ele viu que sua esposa estava muito diferente com ele, estava meio distante, ficava muito tempo no celular, e sempre que estava no celular, ela sempre estava rindo, sempre estava alegre. Ele começou a notar também que agora o celular da sua esposa tinha senha, e que ele não tinha essa senha, uma coisa que não era hábito do casal. Eles nunca tiveram senha no celular. Sempre que Jason perguntava para ela o que ela estava fazendo no celular, ou estava acontecendo alguma coisa com ela ou no relacionamento, ela dizia que não estava acontecendo nada, que ela estava no celular, só mexendo no celular mesmo para passar o tempo. Mas o Jason não ficava convencido de que essa era uma resposta verdadeira, mas como ela sempre dizia isso, ele deixava o assunto para lá e ficava por isso mesmo. Mas percebendo que o Jason estava bem desconfiado e que mais cedo ou mais tarde ele poderia descobrir alguma coisa, a Brandy decidiu contar pro Jason que ela estava diferente assim com ele, porque ela estava fazendo uma surpresa para ele. Ela disse que estava construindo um escritório dentro da sua casa para ele, e por isso ela estava tão distante, tão diferente dele, porque não queria que ele descobrisse esse segredo. Mas o Jason não ficou muito satisfeito com essa resposta. Ele achou que alguma coisa ainda assim estava errada, e ele também notou que a obra do escritório estava demorando demais. Uma obra que duraria alguns dias estava se estendendo por semanas e meses. Além da demora na obra, o responsável pela obra passava muito tempo dentro da casa de Jason quando Jason não estava, e o que deixava as coisas ainda mais estranhas é que esse mestre de obra responsável pela obra que estava sendo feita na casa do Jason era vizinho do casal e ficava muito tempo dentro da casa de Jason quando o Jason não estava. Em uma noite, enquanto a Brandy foi ao banheiro e deixou seu celular no sofá, o Jason decidiu pegar o celular dela antes que o celular bloqueasse e precisasse de senha. Assim que pegou o celular, ele foi logo olhar as mensagens e viu que tinha uma mensagem entre a Brandy e o vizinho que era responsável pela obra do escritório. Essa mensagem era um pouco íntima e não fazia sentido sozinha,
Porém, não havia mais histórico de conversas entre a Brandy e esse vizinho. O Jason logo foi olhar as configurações do celular da Brandy e descobriu que ela tinha configurado o telefone para que as mensagens fossem apagadas minutos depois de serem enviadas. Por isso, não havia nenhum outro histórico e só havia aquela única mensagem. Jason acabou não conseguindo confrontar a Brandy naquele momento sobre o que estava acontecendo, mas acabou escrevendo em uma rede social sobre o que estava acontecendo na sua vida, no seu casamento, sobre o que ele estava pensando e pedindo conselho para as pessoas. Ele decidiu continuar mexendo no telefone da esposa e acabou percebendo que sempre que ela saía de casa, ela desligava o GPS do telefone, além da configuração de apagar as mensagens automaticamente. O Jason não conseguia parar de pensar nisso e, disposto a descobrir tudo o que estava acontecendo no seu relacionamento e com a sua esposa, ele decidiu pedir para Brandy o telefone dela emprestado para que ele pudesse atualizar a versão do antivírus do telefone dela. Ela emprestou o telefone para ele, mas ao invés de atualizar a versão do antivírus, assim como tinha dito, ele instalou um aplicativo que permitia ele ver tudo que estava acontecendo no celular da sua esposa, tudo que ela estava falando, com quem ela estava conversando e onde ela estava quando desligava o GPS do telefone. Esse aplicativo estava conectado ao computador do Jason, então ele podia vigiar e ler todas as mensagens sempre que quisesse. O Jason acabou descobrindo que a Brandy mantinha contato frequente com o vizinho do casal e que também trocava fotos bem íntimas para ele. A mãe do Jason pediu para ficar com as crianças um dia porque ela estava com saudade dos netos. Então a Brandy colocou as crianças no carro, desliga o GPS do seu celular e dirige em direção à casa da mãe do Jason. Por ter o dia todo livre das crianças e livre do seu marido, a Brandy tenta de todas as formas encontrar com o vizinho, mas o vizinho estava trabalhando em uma obra distante da cidade e por isso eles acabaram não conseguindo se encontrar. Não conseguindo ver o vizinho, a Brandy volta para casa, liga o GPS do celular de novo e fica em casa aguardando o horário de buscar as crianças novamente. Durante todo aquele dia, o Jason fica focado em vigiar o celular da sua esposa através do seu computador. Jason volta para casa depois de um dia inteiro de trabalho, então ele e Brandy vão buscar as crianças na casa da mãe dele. E assim que eles voltam para casa, a Brandy prepara um jantar e convida o vizinho, que era amante dela, a namorada do vizinho, que já estava sendo meio que amiga da Brandy, e os filhos do vizinho para que pudessem brincar com seus filhos enquanto todo mundo jantava ao redor da mesa. Depois da refeição, as meninas decidem ver um filme, então o Jason se oferece para cuidar das crianças enquanto as meninas assistem o filme. Assim que a Brandy sai de casa, o Jason pega seu computador para ficar monitorando a sua esposa. Percebe que a Brandy, sua esposa, está enviando mensagens para o amante dela que estava sentado bem do seu lado. A Brandy começa a enviar várias mensagens dizendo o quanto gostava de estar com ele, o quanto era feliz ao seu lado e começa a enviar várias fotos íntimas para o cara. Ele responde que adora ficar com ela, que ela é a mulher dele, e o Jason vê toda essa conversa e todas as fotos que os dois trocam através do seu computador pelo aplicativo que tinha instalado no celular da sua esposa. Assim que vê todas aquelas mensagens, o Jason fica com muita raiva e a vontade dele é partir para cima do vizinho, mas aí ele lembra que os seus filhos estão em casa e que essa não era a imagem que ele queria passar para as crianças. Então ele se controla, continua lendo, mas o sentimento de raiva logo é substituído por uma grande tristeza assim que ele vê que a Brandy responde para o vizinho que ela o ama e que quer estar com ele. Jason decide que vai aguardar a Brandy chegar e que dessa vez iria confrontá-la sobre tudo que ele havia descoberto. Assim que as duas mulheres chegam em casa, ele decide reunir todo mundo à mesa e revelar tudo que ele tinha descoberto durante aquelas semanas. A Brandy começa a desconversar, diz que ela não enviou mensagem íntima, disse que eles só se relacionavam porque eram amigos e que todas as mensagens que ela enviava para ele era sobre o escritório que o
vizinho estava fazendo em sua casa. Mas o Jason, que já estava cansado de todas as mentiras da Brandy, decide mostrar o computador. Então ele mostra todo o histórico de mensagem, todas as fotos íntimas que os dois haviam trocado durante toda aquela semana. O casal começa a discutir, todo mundo começa a discutir, e durante um bom tempo naquela noite, os quatro ficam ali discutindo, mas depois de algum tempo de discussão, o casal de vizinhos se resolvem ali mesmo, pega os seus filhos e vão para casa. Mas Brandy e Jason continuam discutindo durante toda a noite, e durante a discussão o Jason pede o divórcio, diz que para ele não dá para continuar um relacionamento desse jeito. A Brandy tenta usar os seus filhos para segurar o seu casamento. Ela iria contar ao juiz sobre a fase difícil que o Jason tinha passado na sua adolescência, então ele seria considerado um pai incapaz de cuidar dos seus próprios filhos e assim não teria a guarda compartilhada com ela. Aquelas crianças eram tudo na vida do Jason, então isso com certeza pesou muito na sua decisão. Ele pediu para que Brandy saísse de casa por alguns dias, para que ele pudesse digerir tudo aquilo e depois eles conversariam. Então a Brandy vai para casa da mãe dele junto com as crianças, enquanto o Jason fica na casa do casal sozinho. Os dias foram se passando e o Jason não entrava em contato com a Brandy. A Brandy começou a ficar muito ansiosa e começou a fazer a cabeça dos seus filhos contra o seu pai. Depois de toda essa situação, Brandy ainda se fez de difícil e Jason teve que implorar para que ela pudesse voltar para casa. A Brandy disse que ela até voltaria para casa, mas fez um monte de exigências. Uma das exigências da Brandy foi que o seu amante e a namorada dele continuasse frequentando a sua casa, continuasse saindo com eles, e ainda fez o Jason pedir desculpa para os dois. Por amor aos seus filhos e para ficar perto dele, o Jason faria de tudo, então fez tudo que a Brandy pediu, voltou com ela, pediu desculpa para os vizinhos e eles continuaram frequentando a sua casa como se nada tivesse acontecendo. Jason acabou se tornando um homem triste e sem esperança, mas decidiu que não iria mais tocar nesse assunto, que não iria mais brigar, que iria ver como as coisas iam ficar. E sempre que os vizinhos estavam em sua casa, ele sempre era o mais hospitaleiro possível, o mais civilizado possível, para evitar qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de briga, de desentendimento, porque os seus filhos sempre estavam presentes nessas reuniões. Mas por mais que a situação parecesse estar controlada e parecesse que nada daquilo tinha acontecido, Jason não conseguia esquecer aquela história, então ele ficava todos os dias pensando o que ele teria feito com a Brandy para que ela ficasse tão infeliz a ponto de ter que procurar uma outra pessoa e fazer com que ele se humilhasse daquela forma. Jason fez uma nova publicação nas suas redes sociais dizendo que estava odiando toda aquela situação, mas fazia tudo que a Brandy pedia por amor aos seus filhos. Os vizinhos continuavam frequentando a sua casa, eles continuavam saindo junto, as crianças deles continuavam se vendo e ele sempre se perguntava o que tinha feito de errado para que sua esposa fosse tão infeliz ao lado dele. Quase um ano depois, a Brandy acabou enviando fotos novamente para o vizinho, mas acabou dizendo que foi sem querer, que foi um acidente. O Jason não acreditou muito nisso, mas decidiu continuar em frente com medo da Brandy tirar os filhos dele. 4 meses depois da Brandy ter enviado a mensagem e as fotos novamente para o vizinho, as coisas na casa pareciam estar mais calmas. Eles não tocavam mais no assunto e ele também não encontrava nenhum histórico de mensagem entre a Brandy e o vizinho do casal. O Jason até tentou conversar com um amigo sobre isso, ele perguntou pro amigo o que ele tinha que fazer, disse tudo o que estava acontecendo na sua vida, abriu mesmo o seu coração para ele, e o amigo dele apenas disse que ele deveria colocar a sua confiança e os seus problemas em Deus. Porém, Jason era ateu, então aquele conselho não fez muito sentido para ele, e ele continuou sem saber o que iria fazer da sua vida. Jason decidiu seguir em frente e fazer de tudo para que esquecesse
esclarecesse o que tinha acontecido, mas a Brandy enviou fotos e mensagens novamente para o vizinho. O Jason acabou vendo e decidiu que a partir daquele momento ele não dormiria mais na mesma cama e nem no mesmo quarto que ela. Eles continuaram casados, porém o Jason dormia ou no sofá ou no porão da casa, e aí o casamento existia mesmo somente no papel. Dia 15 de novembro, o Jason não aguentava mais aquela situação, então resolveu chamar a Brandy e pediu novamente o divórcio. Mas, ao contrário da primeira vez, dessa vez a Brandy pareceu aceitar o divórcio de boa. Ela disse que tudo bem por ela, que ela daria o divórcio para Jason. Então ele achou que não teria mais problema com essa situação. No dia 16 de novembro de 2016, o casal foi até uma apresentação de dança da filha deles. E assim que voltam para casa, a Brandy diz pro Jason olhar as crianças, dar banho, dar comida para elas, que ela precisava ir até o mercado comprar algumas coisas. Então o Jason fica com as crianças enquanto a Brandy vai até o supermercado. Ao invés dela comprar as coisas que ela disse que ela ia comprar, ela apenas compra uma faca grande e volta para casa. O Jason então resolve ir dormir, então naquele dia ele decide ir dormir no porão. A Brandy começa uma discussão com ele, dizendo que era para ele dormir no sofá, que ele tinha que dormir no sofá da casa. E ele disse que não, que ele iria dormir no porão, que ele queria ficar por lá. E assim ele fez. Ele foi pro porão, fechou a porta e dormiu. A Brandy colocou as crianças para dormir, depois voltou pro seu quarto. Depois ela voltou ao quarto do Tyler, disse para ele que eles iriam fazer uma festa do pijama no quarto da sua irmã. Ela vai até o quarto da Charlie, coloca o Tyler no chão, pega a faca que ela havia comprado e começa a golpear o menino. Enquanto ela estava fazendo isso, a Charlie acaba acordando. Ela diz para a menina voltar a dormir e ela não tinha visto nada, então ela volta a dormir. Assim que o Tyler já estava morto, ela vai até a cama da sua filha e faz a mesma coisa que tinha feito com o Tyler. Ao todo, cada criança foi golpeada 3 vezes e assim que ela terminou, ela tentou fazer a mesma coisa com ela mesma. Não conseguindo, ela acabou tomando vários remédios e por volta das 4 horas da manhã, ela faz uma ligação para sua mãe. Assim que a mãe dela atende, ela diz que tinha acabado de tirar a vida dos seus 2 filhos e que tinha tentado fazer a mesma coisa com ela, mas que não tinha conseguido. A mãe dela diz para ela ligar para a polícia imediatamente, que ela estava indo para o local. Então ela desliga a ligação com a mãe dela, liga para a polícia e assim que a chamada foi atendida, ela claramente disse tudo o que tinha feito com seus filhos. A atendente perguntou onde estavam as crianças e ela respondeu que estava no quarto da sua filha mais nova. A atendente perguntou por que ela havia feito isso e ela disse que fez porque o marido dela queria o divórcio e queria levar os filhos com ele. Ela também disse que tinha tentado fazer a mesma coisa com ela e que estava com o pescoço sangrando muito, que tinha sangue por toda parte. Então a atendente perguntou onde estava o marido dela e como ele estava. Ela disse que não sabia como ele estava porque não havia falado com ele até aquele momento, que ele estava dormindo no porão da casa e não havia escutado nada que tinha acontecido. Enquanto Brandy estava falando com a polícia no telefone, a mãe dela chega, vai até o quarto das crianças e vê toda aquela cena horrorosa. Ela começa a gritar muito com a Brandy, perguntando o que aconteceu. Os gritos dela acabam acordando o Jason, que sai do porão, vê a mãe da Brandy na cozinha e encontra a Brandy sentada no sofá da sala. Ele pergunta o que está acontecendo e ela apenas responde que agora ele não poderia mais tirar os filhos dela. O Jason não entende muito o que aconteceu, mas sobe correndo para o quarto das crianças e quando ele vê toda aquela cena, ele fica chocado e começa a chorar muito e logo em seguida a polícia chega na casa do casal. Brandy foi mandada para o hospital, mas o ferimento era muito superficial, então logo ela foi liberada e enviada diretamente para a delegacia para prestar o seu depoimento. Durante o depoimento, ela confessou tudo o que tinha feito e contou tudo que havia contado para a atendente.
quando questionada sobre o motivo dela ter feito aquela barbaridade com seus próprios filhos, ela disse que fez o que fez porque o seu marido queria o divórcio e ela não iria aceitar que ele levasse as crianças junto com ele. Durante o depoimento de Brandy, Jason disse que aquelas crianças eram tudo pra ele, era a vida dele. Ele descreveu Tyler como um menino amável, que adorava fazer amizades, que amava esporte e que era muito inteligente. Ele disse que Charlie era uma menina adorável, muito linda, muito vaidosa, que adorava fazer tranças no cabelo e amava dançar. Enquanto isso, Brandy passou todo o seu julgamento sentada na mesma posição, sem falar nada, sem expressar nenhuma reação, sem chorar. Parecia que ela não estava arrependida ou comovida com tudo que tinha feito. Brandy foi julgada e recebeu 2 sentenças individuais, uma sentença de 55 anos pelo assassinato do seu filho e uma outra sentença de 56 anos pelo assassinato da filha. As sentenças deverão ser cumpridas uma após a outra, então no total ela recebeu 120 anos de prisão pelos crimes que cometeu contra os seus próprios filhos. Antes de terminar o julgamento da Brandy, o juiz decidiu proferir uma última palavra e disse que a escuridão estava nesse mundo e que às vezes ela penetra mentes e corações. Esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou sobre esse caso. Esse caso é muito revoltante, não dá pra entender como uma mãe que diz amar os seus filhos consegue tirar a vida deles de uma maneira tão brutal como essa. Deixa seu comentário aqui pra mim, não se esquece de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar nas suas redes sociais. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!